Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vai? Sejam bem-vindos a essa live tão interessante, né? Um tema bem bacana. Acho que eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui na câmera para vocês. A live está sendo transmitida aqui pelo Instagram e pelo YouTube também, né? Quem tiver. Oi, pessoal do YouTube, como vai? Pessoal do Insta. Uma boa noite a todos. Uma noite friazinha aqui em São Paulo. Quem é aqui de São Paulo, fala um oi. E quem não for, conta pra gente de onde é. Boa noite a todos, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de Kali, a deusa hindu, da destruição, né? Boa noite. Pessoal, vocês já ouviram falar de Kali? Olha, João Pessoa, já ouviram falar de Kali, certo? A deusa hindu, aquela deusa que aparece com a língua para fora. Ah, boa noite, Sorocaba, Fernando, oi Fê, né? Ele aparece com aquela, né, uma cara até meio de sádica, bem assustadora. Boa noite, de Sampa, Dedéia. Aquele colar, ela tem um colar cheio de caveiras, né? No primeiro momento, a gente se assusta com aquela imagem. Ela tem uma cara até meio de, né, de meio satânica, meio psicopata, né? Bem assustadora no primeiro momento, aquela imagem. Pessoal, então, de outros lugares aqui do Brasil, São Paulo, Fê, né? Muito bem-vinda, minha querida. Né? Então, vocês conhecem, né, essa imagem? Ela parece toda cheia de sangue, segurando uma cabeça, ela tem 4 braços, com uma pele vermelha escura, né? Causa um assombro, uma coisa horripilante, não é mesmo? O pessoal do YouTube aqui também, boa noite. Mas vocês sabiam que essa deusa, ela é extremamente amada e adorada pelos hindus? Ela é adorada por eles, é uma das mais amadas, mais cultuadas por aquela cultura, tá? Ela representa uma face sombria desse grande feminino, mas extremamente útil. Nós ocidentais não conseguimos entender essa grandeza, tá? Para nós ocidentais, essa imagem hoje tão horripilante é uma coisa que foge ao nosso entendimento. Por quê? A gente vem de uma sociedade judaico-cristã, né? Onde a gente tem uma imagem do feminino muito guiada por Maria, judaico-cristã católica, né, no geral, onde essa imagem é bastante limpa, né? A virgem, né, abnegada, virgem, né, e doadora de vida, de perdão, nós como uma deusa assassina, né, sanguinária, cheia de sangue, com a língua para fora, né, ela pode ser amada. Nós não compreendemos, não alcançamos não temos esse alcance dela ser tão adorada, mas ela é extremamente necessária. Então, Kali, ela é representada dessa forma, com toda coberta de sangue, cheia de cobras, com 4 braços, a língua para fora, com um colar de crânios, né, de cabeças decepadas ao seu redor, tá? Ela é uma das manifestações de Parvati, né? A grande mãe, a grande deusa, tá? Um dos aspectos de manifestação de Parvati. O outro é Durga, aquela que aparece lutando, guerreando, sentada em cima de um tigre. Já ouviram falar de Durga e já devem ter visto algumas representações dela. Então, ela é uma dessas manifestações, tá? Kali é a própria força da natureza, tá? Da natureza em si. O que a gente compreende da natureza? Na verdade, a gente tem uma ideia de que a natureza tem que ser boa e doadora de vida. E, na verdade, a natureza não é só isso. A natureza destrói.
destrói. Eu vejo alguns textos onde se tenta amenizar os aspectos de Kali. Não, ela é a destruidora da maldade. Mas a própria natureza, ela leva embora, ela ceifa vidas, não só de pessoas maldosas, de inocentes, vamos dizer assim. Ela simplesmente é o que é, ela ceifa vidas. É a própria força da natureza. A natureza, ela doa vida, geradora de vida, doadora e dispensadora, e também de morte, de ceifar a vida. E assim se mantém um equilíbrio sobre a Terra. O que nossa mente ocidental não alcança é que a morte está presente, a gente não aceita a morte. A morte está presente junto com a vida. A gente veio para cá para morrer, né? Esse meio tempo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa, não é mesmo? Mas até lá, a gente tem aí alguma coisa para fazer. Mas nós vamos morrer. Isso é um fato, né? A gente limpou, né? A gente limpou a morte, a gente limpou o contato com a natureza. Nós estamos presos em casas, estamos presos em apartamentos seguros, né? E aí isso se torna aterrorizante. Mas a natureza é o que é, tá? Em algumas representações de lenda, dizem que ela é uma das manifestações de Shiva, tá? Mas ela, na verdade, para mim, ela é uma manifestação feminina e ponto. É uma manifestação de Shiva, o grande criador, dispensador de vida, fertilizador, coisa bonita, né? Mas ela é uma ceifadora, tá? Ela é, sim, um dos aspectos femininos, tá? Femininos. Essa deidade, né, Kali. Porque raios ela tem 4 braços, vamos falar disso. Os 4 braços representam uma totalidade dessa força da natureza, que é a criação, preservação, destruição e salvação. Então veja que dentro da destruição e da ceifadura, vamos dizer assim, há também salvações. O que se salva? Né? Há a destruição, mas também há uma renovação. Sem uma destruição, não há renovações de vida. Imagina se a natureza não se renovasse, tá? Imagina se as coisas se mantivessem, não morressem, não acabassem. Seria impossível. Tá? Tem que haver a renovação, tem que haver destruição para que haja renovação. Isso está na nossa própria consciência. Necessário haver destruições, processos onde as coisas precisam ser cortadas, tá? Ceifadas, para que haja uma renovação de vida, ok? Então, isso que representa esses 4 braços, essa totalidade, as coisas são criadas, há uma preservação de vida também, preservação e destruição caminham juntas, tá? Coisas que são preservadas e coisas que são destruídas, tá? E aquele colar? O que significa aquele colar cheio de crânios que ela matou? Bom, diz uma lenda que Shiva e Durga estavam lutando com um demônio. Na verdade, ou Durga ou Shiva e Durga estavam lutando com um demônio. Toda vez que caiu uma gota de sangue desse demônio, nasciam outros. Imagina isso. Eles cortavam a cabeça dos demônios, mas nasciam mais demônios. Tá? O que aconteceu, então? Diz uma lenda que Kali sai da testa de Durga e começa a matar, decepar esses demônios. E o que ela faz? Ela começa a lamber o sangue, ela decepa e lambe o sangue, aí não nasce mais. Por isso a língua para fora, uma das versões, tem outras também para essa língua para fora. E aquela cabeça, então, aquelas cabeças seriam dessa decepação dos demônios. Algumas pessoas falam também
da cabeça sendo mantida como um processo de renovação de consciência. Ela mantém a cabeça, né? Teoricamente, o centro do raciocínio, o centro da consciência para nós ocidentais. Então, a gente pode interpretar também como a consciência permanecendo após a morte, se renovando, tá? Pelo menos uma parte dessa consciência se renovando, né? Ou se mantendo, né? Mesmo com a morte, uma parte dessa consciência, ok? Tem uma outra representação dela que ela está pisando em Shiva, né? Alguns historiadores chamam Kali, né, como uma consorte, uma esposa de Shiva, como sendo uma manifestação de Parvati, né? Tem várias representações dela, onde Shiva está deitado, quase morto, praticamente, e ela pisando em Shiva, né? Para mim, o que representa essa imagem, quando eu olho para essa imagem, eu tenho a seguinte sensação, né? Que Shiva é a representação da consciência, a consciência que tudo cria, do espírito da vida, né? A morte sobrepõe o espírito, né? O masculino, né, para Jung, né, representa o espírito que anima a vida, a consciência, né? A consciência dorme. Quando nós estamos tomados de raiva, a gente está tomado de raiva, a gente não tem consciência. Simplesmente destruímos. Nós simplesmente entramos nessa energia de Kali, né? Tem uma das lendas que conta que Kali, no meio da batalha, começou a matar todo mundo. Ficou tão louca, tão tomada por aquilo, que ela começou a destruir tudo. Ela estava envolvida com a batalha, com a guerra, né? Quando nós estamos numa guerra, numa batalha, no meio tomados pela raiva, a gente não pensa, não é? Tá? E como que fizeram com que Kali parasse? Shiva deitou no chão. E aí ela olhou para aquela imagem com certo assombro, deitou e pisou nele e se acalmou. Essa é uma das versões, existem outras versões para isso. Shiva se jogando aos seus pés, ou seja, Shiva se rendendo à sua força, falando: eu conheço a sua força, eu sei o quanto você pode se destruir. Então a ideia que se tem ali é que há um conhecimento e um respeito por essa força. Essa força, ela existe, essa força, ela é necessária e ela acontece. Tá? Então, o respeito da criação, né, em Shiva, da fertilidade pela morte. Não há como a gente caminhar só com a fertilidade, precisa existir a fertilidade e a morte. Então, ele se rende. Ele não pode bater de frente com ela. Ele não é louco de bater de frente com ela. Então, ele se joga, tá? Nesse chão. Então, ela mostra aqui onde a consciência, esse espírito se rende, né? Se a gente tenta bater de frente até com essa força de Kali dentro de nós vamos ser pegos, nós vamos ser destruídos. É um processo até de autodestruição. Hoje a gente precisa se render e falar: eu sei que você existe aí dentro. Eu sei da sua força e da sua capacidade de destruir tudo. E eu me rendo, senão eu vou me destruir. Tá? Então, Shiva se rende, tá? O que a gente pode observar, então, nessa figura, nessa imagem, né, de Kali? Né? Que Kali é um aspecto feminino, né? Agora a gente vai falar da morte, da destruição. Muito mais que a morte, ela também é destruição, ela ceifa, ela destrói, ela se alimenta de sangue, de entranhas. Olha que imagem, né? De entranhas, né? Onde é um feminino que não tem nada de suave, não tem nada de servil, ninguém consegue controlar, né? A força da natureza, onde não há controle,
Apenas se reconhece essa força, se rende, porque se sabe que ela é necessária e destrutiva. E é uma força de readaptação. Toda vez que há uma catástrofe, como a gente está vivendo agora com a pandemia, aqueles que conseguem se readaptar, têm flexibilidade, né, conseguem sobreviver um pouco mais, conseguem se remanejar a sua vida com a flexibilidade, com a readaptação. A morte traz a necessidade de readaptação, as catástrofes, a necessidade de uma readaptação do ego, da nossa readaptação. E o ser humano é capaz de readaptação, é capaz de resiliência, de mudanças, tá? Essa energia está presente. A gente vê em Shiva, onde ele se rende, ele se adapta, né? O que acontece? A gente tem a ideia da grande deusa, do feminino, na sua natureza maternal. Ai, tão bonito isso, gera, nutre, né, dá vida, né? A gente tem muita ênfase nisso, né? Porque esse lado negativo, ninguém quer dar mulher, era feio para burro, tá? Mas esse lado negativo, devorador, sim, ela é devoradora. Tá? Esse lado negativo de devoradora, que provoca o horror. Devora o que foi criado, devora a criação. Causa horror. Veja se nós não estamos tomando um choque com a natureza nos devorando. A gente está vivendo um momento de devoração, um momento, né, onde essa força de destruição está mais do que viva. A gente está vivendo um momento de choque, de horror. A palavra Kali, já quero falar sobre. A gente volta nesse assunto, tá, gente? Que eu quero ouvir vocês também sobre esse momento, tá? A palavra Kali é a forma feminina da palavra Kala, que significa tempo. O tempo que tudo devora. Interessante, né? Parece um Cronos aqui, né? Um Cronos que devora tudo, que aniquila, tá? O princípio que tudo gera, tudo aqui e tudo aniquila, tá? Tudo que vem para a existência, com o tempo vai se esvair, vai ser aniquilado. Depois que expira o tempo, a aniquilação, tá? A aniquilação. Então, ela representa esse tempo, o tempo onde as coisas precisam, onde há o momento da criação, há o momento da preservação, o momento da aniquilação. Ok? Eu quero ler para vocês um hino a Kali, tá? E olha que interessante, é um hino hindu, né? Composto por, eu vou tentar ler o nome dele, tá? Um filósofo hindu, Shankaracharya, difícil ler, tá? Mas vamos lá. Todo aquele que toma de sua comida, come através de mim. Todo aquele que olha através de seus olhos e todo aquele que respira, sim, em verdade, todo aquele que ouve o que quer que se diga, o faz através de mim. Este é um hino a Kali, tá? É aquela que faz a sua morada em todos os seres perecíveis. Então, todos nós carregamos Kali. Porque nós somos perecíveis. Estamos aqui, né? Esse planeta, e somos perecíveis. Então, essa é a nossa dificuldade de alcançar que nós somos perecíveis, e a gente está vivendo isso realmente de uma forma bem tensa, tá? Muitas vezes a gente vê também representações de Kali
É como uma pessoa, como uma figura bem cruel, até velha. Lembra um pouquinho aquela figura da Baba Yaga, aquela bruxa velha, cruel, que decapita, né? Meio decrépita mesmo, tá? Algumas vezes a gente já vê exuberante, tá? Nas representações hindus, tá? Mas, na verdade, a sua imagem é uma imagem de choque. O que ela produz é realmente o choque. Essa é a ideia. A ideia nessa figura não é ser adorável, não é ser bela, nem adorável, nem bela recatada do lar, nem adorável. Ela é sanguinária e causa o choque. Para que o choque, gente? Eu queria que vocês agora começassem, para a gente continuar a dialogar. O que vocês acham que essas figuras, por exemplo, a Baba Yaga, né, que é uma bruxa com aquele nariz comprido, bem feio, né? A figura de Kali, eu coloquei umas figuras bem bonitinhas, mas tem outras bem feias dela. Ela vem para causar esse choque. Por que o ceifar a vida? Né? Por que o destruir? Por que essa questão da perecividade da vida ela causa tanto choque? Qual é a necessidade de tomarmos choques? Porque quem que toma o choque, gente? De fato, sabemos que a gente vem para esse mundo e somos mortais, somos perecíveis. A gente tem prazo de validade, todos nós aqui. Nossa embalagem tem prazo de validade. O que choca é o nosso ego. Mas por quê? Por que esse ego fica tão chocado com essa imagem dessa figura, né, que devora entranhas, pisa em Shiva? Toda mudança assusta, a Kelly está falando. Que mais, gente? Mas toda mudança, Kelly, ela precisa passar por esse processo de destruição? O que vocês acham? Por que a natureza ela tem também esse aspecto onde há a destruição? Vocês acham que quando há uma nevasca, ou quando um vulcão entra em erupção, o vulcão está pensando, eu vou só entrar em erupção quando nessa cidade tiverem pessoas boazinhas, malvadas. A dissolução do ego no todo é algo que o desestrutura e por isso ele nega a morte. Muito interessante, ele nega a morte, tá? Por quê? Gente, muito interessante esse comentário, tá? Porque essas imagens de morte, de putrefação, de decrepitude, nos lembram do nosso fim. E toda vez que a gente olha para uma imagem dessa, causa tanto choque em nós, quando a gente se depara, por exemplo, com tanta morte que está acontecendo hoje, o que a gente constela do outro lado? A vida. Você ressignifica a vida. Por incrível que pareça. Você começa a... né, sonhos, por exemplo, antes de eu falar, sonhos, quando você sonha com imagens de morte, imagens de caixão, imagens de decrepitude, né? Que você acorda daquele pesadelo, daquela coisa horrível, aquilo fica entranhado em você e você começa a fazer ressignificações. Você começa a querer romper com coisas que não te servem mais. Essa é a ideia do choque. Que você perceba que você está vivendo uma falsa vida. Tá? Ok? Toda morte que é vista fora nos faz lembrar que nós também morremos. Isso é doloroso ao ego.
Sem dúvida, é doloroso ao ego, que se acha muito potente, né? Muito onipresente. Mas assim, essa dor, né, nos lembra que a gente tem um tempo aí ainda, né? Escasso, a gente tem um tempinho escasso, gente. Somos perecíveis, data de validade, lembra disso. Só que a gente tem aí no meio um tempinho. Um tempinho para quê? Um tempinho para fazer algo, né? Um tempinho para ressignificar coisas. Um tempinho. O que eu faço com esse tempinho, gente? Esse é o ponto. Essas imagens vêm para te chacoalhar e falar: o que você está fazendo com o seu tempinho? É porque é tempinho, né, gente? Né? É como Cronos. Cronos é aquele que vem impiedosamente e te ceifa. Você tem um tempo. Mas o que você vai fazer nesse tempo? Lembrando que você é perecível. Tá? Por isso que Kali carrega ali num daqueles bracinhos dela a salvação. Muito bom isso, gente. Olha, tem uma questão bem atual que é não gostar de ver o feio, o velho e a morte. Essa questão é muito fabulosa, né? Você vê que os hindus adoravam a Kali, né? Porque eles têm uma mentalidade ocidental, é outro tipo de mentalidade, diferente do ocidental. O ocidental, o que a gente valoriza no ocidental, gente? A beleza, a juventude. Meu, você é velho aqui, ser velho você não serve mais para nada, ser velho ninguém quer olhar para os velhos. Velhice parece que é doença, que é uma coisa que é tabu, né? Isso que ela tá falando aqui, gente, é muito legal. Jogamos o lado feio para baixo do tapete. Ninguém quer ver uma pessoa velha, né? Porque sabe que tá morrendo. Né? A gente não tem uma boa relação com a morte. A gente não sabe lidar com esses processos de morte, né? A gente não sabe lidar. A gente acha que a natureza é abundante, boazinha. Não. Mas ela não é maldade nem bondade. Ela é dispensadora e geradora de vida, ao mesmo tempo que é ceifadora. Mas eu vou só... o vulcão ele só vai entrar em erupção quando tiver só pessoas malvadas perto dele. Não. Até crianças. Ele vai entrar em erupção e ponto. Um terremoto vai acontecer e ponto. Porque é uma força da natureza. E ponto. Ok? Porque a natureza é malvada. Então nós perdemos essa questão da morte. Né? Os bichos caçam porque sentem fome. Porque eles são malvados? Não. Porque eles são malvados. Porque eles têm fome. Né? Não são malvados. Ok? Então, Kali, ela traz essa imagem mesmo de abalo sísmico do ego, como a Vani. Vani, muito obrigada pelo comentário, foi muito legal. A Vani comentou aqui, ela causa esse abalo sísmico, ela realmente ceifa coisas, ela é ceifadora. Então, os hindus, eles compreenderam essa questão dessa imagem da natureza como ceifadora. Também, tá? Muitos se associam hoje, Kali, a lua negra, lua nova, né? Agora se associam às deusas da lua, né? Por que a lua, gente? Né? Porque a lua é cíclica, e o feminino tem seus ciclos. Algumas divindades são associadas à lua cheia, algumas divindades à lua crescente e tudo mais. E Kali se associou à lua nova, se associou à lua, que é a lua negra. Só vou ler esse comentário e eu continuo, gente. E o nosso pensamento cartesiano faz com que tenhamos que colocar as coisas em polaridade boas e ruins, apenas, e não contempla a realidade como ela é. O vulcão não é bom nem ruim, ele apenas é, exatamente.
O vulcão vai escolher se você é legal, se você é bacana, ele vai explodir, se você estiver perto, ele vai te levar. Eu quero entrar nessa questão da Lua, porque muito se associa à questão do ciclo feminino, né? A questão da Lua influenciar marés, da Lua influenciar a agricultura, o crescimento ou não, né, do processo da agricultura. E acredito que por isso também seja difícil a gente entender que coisas difíceis sejam boas. Tudo existe uma dualidade, não é mesmo? A gente faz escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente arca com as consequências das escolhas, que não são boas e más. São simplesmente são, tá? Vamos falar disso, desse negócio de lua, né? Porque raios essa lua. Você entendeu que a natureza é muito afetada pela questão lunar, tá? Você entendia dos povos mais antigos, eu não gosto de falar primitivos, gosto de falar mais antigos, né? Que a lua atuava no ciclo da fertilidade da terra, nos ciclos das águas, né? E se tinha essa terra como grande mãe que dispensava os bens, né? Comida e também, né, mortes, catástrofes, etc. Se tinha muito mais contato com a natureza, sabia, né, se vivia isso na pele. Né? Então é muito mais fácil essa compreensão instintiva. Hoje a gente tem que racionalizar a coisa toda. Né? A questão da lua nova, ou seja, a lua negra. Né? Porque raios esse negócio? Tá? A lua negra é muito simples. A lua nova é o momento onde a lua não recebe raios solares. Já sabemos que a lua recebe raios solares, por isso que a gente já vê no céu. Ela está cheia porque ela está em oposição ao Sol. Tá? Então ela está recebendo toda aquela luz direta nela. Ela fica cheia. Ok? A lua nova você não a vê, ela está escondida, porque ela não está recebendo nenhum raio solar. Tá? Então a lua negra, e as divindades associadas à lua negra, elas são divindades extremamente patriarcais. O que significa isso? Tá? Significa que não recebem raios solares, significa que não há afetação, não há influência da energia masculina. Tá? Aí se associa a Hecate, Lilith, apesar de Lilith ter essa influência, ela se rebelou contra, né? Aí também Kali, enfim, não é a lua negra porque elas são malvadas? Não, porque porque ritos de iniciação, não, tem também, justamente por ser o mais puro do feminino. A energia feminina, a energia da natureza na sua pureza, sem influência do patriarcado, do homem, ok? De leis e tudo mais. E aí você vê o entendimento, né, do feminino. Isso é tão importante para a psique da mulher quanto do homem, para entender como que funciona, né? Isso. Então, por exemplo, a gente pega a Hecate. Né? Hecate é tida como uma bruxa da bruxaria, da magia, né? Quase um demônio. Lilith também, né? Mas elas foram crucificadas justamente porque elas não se dobravam à figura masculina, né? Não se dobravam às leis. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, tá, gente? Então, e houve essa perseguição, essas imagens, essas figuras dessas deusas. Né? É muito mais fácil aceitar uma deusa do casamento, né? É muito mais fácil aceitar uma deusa, né, do amor, né, como Afrodite e tudo mais. Essas deusas não. Né? Então, assim, é realmente a imagem do feminino que não se curva, que não se coloca em nenhum papel imposto, nenhuma persona, ela não deve nada,
Então é o que é. À noite, né, onde não há os raios da lua para você se orientar, né, você tem que se ver com os seus demônios interiores, não que elas sejam demoníacas, tá? Mas você não está enxergando, você está totalmente nas sombras. Elas representam isso. Então, tanto na psique feminina quanto masculina, vai representar aquele encontro com um lugar que você se perde. Que você se perde, que você não enxerga nada. Né? Onde, quando você está num lugar que você está se movimentando e você não está enxergando absolutamente nada, vai te causar o quê? Medo, terror. Por que elas estão associadas à iniciação? Justamente porque os ritos antigos de passagem eram feitos dessa forma, onde você encarava os seus demônios internos, onde você encarava a sombra, onde você encarava a escuridão e lidava com seus medos. Então, isso representa essa face da lua negra. Então, em Kali, você vai encarar o seu medo da morte, o seu medo de ser perecível, o seu medo de não existir mais. Como é não existir mais? Simplesmente eu vou deixar de existir. Como é isso para o ego? É isso que causa pavor, porque o ego sabe que vai deixar de existir. Como é sentir que você vai deixar de existir? Vai sobreviver uma consciência, mas não é a do ego. Tem a salvação de um aspecto da consciência, mas não é a do ego. Como é para o ego não existir mais? Né? Então, isso que representa essa face da lua negra. Como é? Isso fica uma reflexão para todos vocês. Como é se despir de papéis? Como é se despir, por exemplo, para as mulheres? Né? Para as mulheres acho que fica mais prático. Se despir do papel de mãe. Aquela, putz, eu tô de saco cheio, gente, porque a mãe, tem hora que você ama, tem hora que você não tá com saco. Como é encarar esse lado? Tem hora que você tem vontade de matar. Você não mata, óbvio, mas se sente. Criança gritando. Esse lado feio nosso. É um lado feio. Como é se despir do papel da esposa? A esposa que tem que agradar porque tá casada e sabe como é que é? Vocês têm vontade de largar tudo, deixar o marido para trás. Não deixa, porque, poxa, eu sinto que eu gosto dele. Você já respondeu, gosta dele. Mas tem vontade. Né? Então, é isso que representa esse lado dessa lua negra, onde você vai se despir, aí você vai ver coisas feias sobre você. Feias, justamente, porque você não sabe tatear. Você não tem consciência ali, não. Tem raio. E a gente sempre vai ter pontos, sempre. Porque a lua nova existe até hoje. Sempre vão ter pontos onde você não vai tatear, onde as coisas não vão ser claras, você não vai conseguir enxergar com os raios da consciência. Tem uma criança me chamando, gente, peraí. Oi, filho. Diga. Tá vendo? Papel de mãe. Mamãe tá fazendo uma live. Já vou, querida. Entende? Então, sempre vão ter pontos onde a gente não vai conseguir tatear ali. A gente não vai ver, não vai conseguir, a consciência não vai alcançar. Mãe. Ok? Mãe. Diga, criança. Mãe, eu não tô te ouvindo. Oi, meu amor. Já vou, tá? Sabe? Tá bom, queridos? O que mais, gente? Meu filhotão. O que mais? O que vocês gostariam de falar? Como vocês sentem que tem pontos de vocês feios e que muitas vezes vocês não vão conseguir alcançar? Difícil, né? Contem pra mim, como que é pra vocês isso?
Lembrando, então, que esse lugar de escuridão, realmente a gente não alcança. A consciência vai ter sempre um ponto cego. É isso que a gente tenta fazer na análise, né? Mas sempre vai ter um ponto cego, gente. Acho que até a hora que a gente morrer. A hora que a gente conseguir ver tudo, acabou, né? Está na hora de... Acabou o prazo de validade. Entende? Vai ter o prazo de validade. Enquanto estivermos vivos, vai ter pontos cegos. Muitas coisas feias que a gente vai querer olhar. Vão ter medos que vão ser encarados de tempos em tempos. Tem coisas feias, coisas que a gente não quer olhar, né? E não vai conseguir. Mas vão estar lá. Né? A famosa noite escura da alma, onde a gente tateia e não sabe para onde está indo. Quem mais quer comentar sobre isso? Vocês já sentiram isso? Sentiram que encararam uma coisa que era muito feia e que, poxa, eu sei que eu sou capaz disso. Isso é Kali. Eu sei que eu sou capaz disso. Eu sei que eu sou capaz dessa destruição. Está aqui no meu DNA. Como eu li naquele hino para vocês. Eu estou em vocês. Ponto. Faço parte da natureza. Assim como nossa natureza também cria coisas lindas, cria coisas belas, dá vida, nossa natureza também tem de destruição, gente. Também somos capazes de destruir. Você acha que vocês ficaram tão quietinhos, gente? Eu acho que eu vou fazer mais live de astrologia. A Fernanda, recorrer aos mitos seria um ponto de luz para encarar essa escuridão? Olha, é uma forma de dar, sim, através das imagens simbólicas dos mitos, dos contos, da astrologia e tudo mais. É uma forma bem bacana, sim, da gente colocar luz sobre esses aspectos, né? Luz sobre essas coisas. O mito ajuda bastante. O pessoal do YouTube também pode mandar perguntas, tá? O chat tá ao vivo. Os mitos trazem essas verdades da vida, né? Trazem verdades nossas, daquilo que existe dentro de nós. Mito não é só para a gente brincar, de fazer filme. Nada contra os filmes. Mas não é só para Hollywood fazer filme. Mas eles falam de verdades intrínsecas da natureza e do ser humano. E mais? Gente, sério, eu vou fazer mais lives de tarô e de astrologia que vocês interagem mais. O tema é bem pesado, sei que o tema é bem profundo, é um tema pesado, né? Um tema que fala de escuridão, da lua negra, da deusa da destruição. Olha só, como a gente encaixa essa questão hoje, que a gente está vivendo de uma pandemia, onde vidas estão sendo ceifadas, muitas, né? No planeta, tá? No planeta. Como a gente encara, né, essa questão de Kali? Uma boa pergunta para vocês. A Calliope, Kali seria uma personificação da sombra? Calliope eu não vejo assim, tá? Eu vejo que Kali simplesmente tá? Kali ela é por excelência um dos aspectos da natureza, não necessariamente sombrio, porque ela simplesmente existe. Porque, por exemplo, uma abnegação muito grande, essa pessoa que é tão abnegada, né, se a gente pegar o lado luz do feminino, do materno, também pode ser sombrio. Cuida de todo mundo, se abnega para todo mundo, para você ver o que acontece. Tá? Então, muitas vezes, a gente precisa de Kali para pôr limites. Chega, acabou, cortei. Entendeu? Então, é muito subjetivo essa questão da sombra, tá?
A maternidade me mostra muito do meu lado sombrio, mas sem dúvida, com certeza, né? Existe essa dualidade, a gente pensa que mãe, nossa, doação, que coisa linda, não tem aspectos sofridos, tem aspectos difíceis sim, né? Que muitas vezes é tabu a gente conversar, a gente falar, a gente pôr para fora, né? Como é difícil. Fê, eu amei esse tema. Ah, Fê, que bom, querida. Obrigada, adorei a resposta. Não é, Calilpe? Né? Quando a gente se doa demais para o outro, faz demais para o outro, a gente esquece da gente, vira um aspecto sombrio, vira um aspecto de destruição. Olha, vai para o outro lado, tá? Pessoal do YouTube, alguma coisa? Entendem? Então, entendi assim, a questão de sombra, né? A sombra, conforme Jung entende, compreende, né? A sombra pessoal, tá? Ela seria aquilo que é rejeitado pelo ego. Então, se isso é rejeitado pelo ego, cai na sombra. Quem mais aqui falando, gente? Ó, para mim também a maternidade mostra esse espaço sombrio em mim, principalmente na fase do puerpério. Com certeza, Fernanda, o puerpério traz, né? Muitas vezes dificuldade de se adaptar àquela nova vida, porque você está morrendo, né? Você morreu, sim. É um rito de passagem, caramba. Morreu a mulher que não era mãe, você virou mãe, então morre, tá? Aqui o tema é profundo. Os sintomas também podem nos acometer e nos colocar em contato com nossos conteúdos sombrios, não? Não? Deixa eu entender a questão dos sintomas, Val. Você diz sintomas físicos, as questões de doença, sintomas psíquicos, se você puder explicar um pouquinho, tá? Mas se for questão de doença, tanto física ou psíquica, sim, mas só me fala se é nesse sentido, tá? Sim, a gente pode, né? Por exemplo, quando a gente está doente, né, fisicamente, há um nível de rebaixamento mental, um nível de rebaixamento da consciência e vem coisa pra caramba, tá? Mas eu queria só saber se é nesse sentido que você se refere. Sintomas físicos e emocionais. Val, com certeza. Com certeza. Né? O sintoma, quando ele se manifesta, já é o caminho para sair da doença. Já estamos te mostrando a cura. Se não tem sintoma, já era. Então, tanto o sintoma físico, ele está trazendo as questões para fora para você sair. Tá? Dilvo, eu li um livro em que o segredo da vida é morrer antes que você morra, e assim entender que não existe morte. Kali tem a ver com a cara na vista dessa percepção ou consciência? A vista dessa percepção ou consciência? Deixa eu entender, peraí. Que você morra antes de morrer, entender que não existe morte. Olha, vou ver se eu entendi a sua pergunta, tá? A Kali tem a ver sim com a morte, então assim, a conquista, beleza, valeu. Kali tem a ver com a conquista dessa percepção ou consciência? Tem, faz muito sentido, tá? Você perceber que a morte faz parte do seu dia a dia, né? E que você está morrendo aos poucos. Tá? Cada dia você morre mais um pouquinho, com certeza. Né? Que não é uma conquista fácil, né? Não é uma conquista fácil, mas com certeza, tem tudo a ver, tá? Sim, o tema alguém comentou aqui que o tema é bastante profundo, de fato, o tema é bastante profundo, né? Necessário. Tá? É isso, então eu queria trazer para vocês, pessoal aqui do Instagram, pessoal do YouTube, eu queria trazer para vocês um pouquinho, né, desse tema, referente ao feminino, referente a esses aspectos sombrios. Oi, meu amor! Referente à maternidade, referente a esses aspectos sombrios, referente a essa questão da morte, onde a gente está vivendo um momento em que a natureza está mostrando esse outro aspecto, tá? De ceifadora. Kali está presente, ceifando vidas.
inocentes, não inocentes, tá? E ela está aí. Então, o que está pedindo de nós é resiliência, está pedindo de nós transformação, está pedindo de nós flexibilidade, maleabilidade, pedindo de nós o autocuidado, o cuidado com o outro, a consciência de que nós não estamos sozinhos, tá? Que nós temos responsabilidade, né? Falamos disso inclusive na live de astrologia, responsabilidade pelo outro, né? Então trazendo aí uma profunda transformação para que constele a vida, né? O que eu faço agora, né? Diante desse cenário, ok? Então eu deixo com vocês essas reflexões, né? Ligadas aí a Kali, para que vocês reflitam durante esse tempo, esse período. Estou à disposição para conversar, estou à disposição para bater um papo, quem quiser, tá? Né? E deixa eu ver o comentário aqui. Ter a percepção de Kali nos dias que vivemos pandêmico me faz buscar as histórias já vividas até aqui, como se precisássemos compreender e fechar ciclos. Interessante. Percebe que para a Fernanda, né, faz com que ela busque histórias, né, que ela reviva, né, histórias já vividas, né, para compreender como a gente chegou até aqui. Muito bacana, Fernanda. Obrigada por compartilhar com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês pela paciência de assistir, agradecer a participação de vocês. Eu falei brincando, mas realmente o tema é bastante profundo, né? Pesado, mas realmente necessário para que a gente compreenda que essa natureza também está dentro de nós. Essa natureza que cria, essa natureza que expande, mas que também contrai e que também destrói. A nossa capacidade de criação, a nossa capacidade da vida gerar coisas lindas, a nossa capacidade de gerar coisas feias e capaz de ceifar, tá? E que isso é a natureza em si. Uma boa noite a todos, espero que tenham gostado. Estou à disposição para quem quiser conversar, me manda um direct. Uma boa noite e até a próxima live. Beijo a todos. Beijo pessoal do YouTube também para vocês.